Olá, caros e amados irmãos e irmãs, que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo, aquele Espírito de adoção do qual clamamos, Abá, Abá, Pai. Que aprendamos a rezar com este coração de criança. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 6, de 7 a 15. Disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Mas vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus ensina seus discípulos a rezar, dando-lhe instruções o que se deve evitar na oração. O que deve evitar quando a gente reza? Evitar usar muitas palavras, pensando que com tal atitude faremos Deus se curvar diante de nossa vontade. O Pai sabe do que precisamos, muito antes que nós peçamos qualquer coisa. Então, quando orar ou rezar, pensar menos em si mesmo, romper com o individualismo. Às vezes a nossa oração ela está cercada de individualismo. O cristão, quando reza, não reza sozinho, mas em Cristo e no Espírito Santo. Não está voltado para si, mas orientado para Deus. Então, a partir dessa experiência, que Jesus ensina a maior e a melhor oração que existe, o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma fórmula de oração, mas um projeto de vida. A vida dos discípulos da comunidade deve ter como centro o Pai, o reino, a vontade de Deus, o pão, o perdão e a libertação do mal. A primeira atitude para rezar é se aproximar de Deus, estabelecendo com Ele uma relação filial com Ele. Deus é Pai. Não é um Deus distante, um rei que se deve temer, mas um Pai que ama, que se volta para nós com amor. Ele ama a todos indistintamente e nos lembra sempre que Ele é Pai nosso. É Pai de todos, os homens e mulheres. E isso nos faz sentir irmãos, aquele amor universal, aquele amor que muitos santos e santas sentiram, aquele desejo de ir até o outro, de caminhar até o outro e até do próprio inimigo. Na oração, o orante precisa se sentir filho e filha, irmão e irmã de todos. Aquela experiência que o grande Francisco de Assis fez. Se sentiu irmão de tudo, irmão de todos. E tudo na oração do Pai Nosso é coletivo. Então rezemos na comunhão e em comunhão. E a primeira parte da oração do Pai Nosso está toda orientada para Deus. É Deus em primeiro lugar. A base da nossa oração é o nosso encontro, é a nossa relação com o Pai. E depois dessa relação vêm as nossas necessidades materiais e espirituais. Por isso a oração do Pai Nosso nos ajuda a priorizar
a santidade de Deus, o reino, a sua vontade. Ela nos leva a organizar nossa vida não segundo os nossos interesses, mas segundo o desejo de Deus. O amor verdadeiro, irmãos, não prioriza os interesses seus, os seus próprios interesses, em primeiro plano, mas dos outros. A oração nos revela qual deve ser a atitude que a pessoa deve assumir nesse diálogo com Deus. Então, a experiência da oração, o discípulo, a discípula, é chamado a ter a mesma atitude de Jesus quando orava. Que atitude? A atitude de uma criança que com simplicidade se entrega confiadamente nas mãos do Pai, acolhe naturalmente a sua ternura, o seu amor e aceita a proposta de intimidade e de comunhão que essa relação pai e filho implica. Jesus convida os discípulos a assumirem-se como irmãos e a formar uma verdadeira família unida à volta do amor e do cuidado do Pai. Essa deve ser a oração tão íntima, é uma oração de relação, de encontro, de afeto, de ternura. Jesus se dirige a Deus expressando uma relação de intimidade, de amor, de confiança, de comunhão entre Ele e o Pai. Esta experiência de amor vivido na relação com Deus é tão forte e marcante que Jesus chama a Deus de papai querido. Abá, em arameu, paizinho querido, paizinho, Abá. Portanto, rezar ou orar é entrar em comunhão com Deus, é relacionar-se com Ele como um amigo. Aproveitemos o tempo propício que Deus nos convida a estar com Ele. Rezemos, entreguemo-nos confiantes nas mãos do Pai. Ele nos ama e Ele sabe do que precisamos. E peçamos com humildade e confiança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.